Pode, portanto, terminar o pensamento? Ou é essa uma pergunta totalmente errônea? É uma pergunta errônea porque desejamos experimentar um estado de êxtase, de bem-aventurança, o qual não é prazer. Mediante a terminação do pensamento, esperamos encontrar algo que seja imenso, que não seja produto do prazer e do temor. A pergunta correta é: que papel desempenha o pensamento na vida? E não como podemos acabar com o pensamento? Qual é a relação do pensamento com a ação e com a não ação? Qual é a relação do pensamento com a ação quando a ação é necessária? Por que, quando existe o desfrute completo da beleza, tem que surgir o pensamento em forma alguma? Porque, se não surgisse, não se projetaria para o futuro. Desejo averiguar quando existe o pleno desfrute da beleza de uma montanha, de um rosto formoso, de uma extensão de água. Por que tem que brotar o pensamento dizendo: tenho que voltar a desfrutar desse prazer amanhã? Tenho que descobrir qual é a relação do pensamento com a ação. E também se deve intervir o pensamento quando o pensamento não é necessário absolutamente. Vejo uma bela árvore, sem uma só folha, erguida contra o céu. É extraordinariamente belo, e isso é suficiente. Fim. Por que tem que misturar o pensamento e dizer: devo experimentar esse mesmo deleite amanhã? E também vejo que o pensamento que tem que operar na ação. A habilidade na ação é também habilidade no pensamento. Portanto, qual é a verdadeira relação entre o pensamento e a ação? Tal como ocorre, nossa ação se apoia em conceitos, em ideias. Tem uma ideia, um conceito do que deveria fazer, se o que se faz é uma aproximação a esse conceito, ideia ou ideal. De maneira que existe uma divisão entre a ação e o conceito. O ideal, o que deveria ser, e nessa divisão há conflito. Qualquer divisão psicológica tem que engendrar conflito. E me pergunto, qual é a relação do pensamento com a ação? Se existir divisão entre a ação e a ideia, então a ação é incompleta. Existe alguma ação na qual o pensamento vê algo instantaneamente e atua imediatamente, sem que haja nenhuma ideia, nenhuma ideologia que atue separadamente? Existe alguma ação na qual o mesmo ver é a ação, na qual o mesmo pensar é a ação? Vejo que o pensamento gera medo e prazer. Vejo que onde existe o prazer, há dor, e, portanto, resistência à dor. Vejo isso claramente, e o vê-lo é a ação imediata. No vê-lo participam o pensamento, a lógica e o pensar com claridade. E não obstante, o vê-lo e a ação são instantâneos, portanto, nisso há liberdade. Estamos nos comunicando? Vamos devagar, porque isso é complicado, difícil. Por favor, não diga sim tão facilmente. Se disser que sim, então, quando abandonar a carpa, deve estar livre do medo. O dizer que sim é uma mera asseveração de que compreendeu verbalmente, intelectualmente, o qual não significa nada. Você e eu estamos aqui investigando a questão do temor, e quando saímos daqui, temos que estar conscientemente livre do temor. Isso significa que você é um ser humano livre, um ser humano diferente, totalmente transformado. Mas não que vai ser o amanhã, mas sim o agora mesmo. Porque você vê com claridade que o pensamento engendra medo e prazer. Você vê que todos os nossos valores estão apoiados no medo e o prazer, os valores morais, éticos, sociais, religiosos ou espirituais.
Se você viu esta verdade, e para vê-la tem que estar extraordinariamente alerta, observando cada movimento do pensamento em forma clara e lógica. Então, esse mesmo ver é uma ação total e, portanto, quando você sair daqui, está completamente livre do medo. Do contrário, dirá: como vou estar livre do medo amanhã? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.